Meu amigo, é o seguinte, se eu te falasse que nessa época de inteligências artificiais ajudando muito os desenvolvedores, sendo uma ferramenta muito bacana e principalmente um impacto nesse mercado de programação e tecnologia, um outro tipo de necessidade de mercado ele vai crescendo, meio que às escondidas. Você acreditaria que isso está acontecendo? Eu tenho alguns argumentos para falar que, cara, sim, eu realmente vejo isso acontecendo. Meio que uma espécie de onda silenciosa que está começando nessa era de IAs. Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, porque o meu colega de Rocket City, o Mike Brito, ele fez um vídeo lá no canal da Rocket em que ele incentiva as pessoas a se tornarem full stacks nessa época de inteligências artificiais. Assim, olha, eu acho que ele tá bem certo em muitos dos argumentos que ele estava falando. Só que eu acho, cara, que ele acertou o lugar errado, porque, na minha opinião, não é o full stack que vai ter o maior tipo de destaque. Tem uma diferença ali, não vai ser o cara que vai entender de todas as stacks necessariamente. O buraco é um pouco mais embaixo. Eu quero falar um pouco disso, até porque eu nunca dei a minha opinião aqui no canal sobre as inteligências artificiais, os impactos delas, se elas vão matar os devs ou não e tudo mais. Mas eu quero saber um pouco da sua opinião. Qual que é o teu futuro em relação às inteligências artificiais? O que você acha que vem por aí? Deixa aqui nos comentários. E, bom, hoje eu vou responder totalmente o Mike Brito sobre esse tipo de situação que a gente acabou conversando lá no Instagram e também, né, lá nos comentários da Rocket. Esse é o nosso quadro Café com Lhama, em que eu venho aqui responder as grandíssimas perguntas que os inscritos desse canal metem aqui nos comentários ou em alguma enquete, algum post que eu coloco lá nas redes sociais. E, bom, vamos aproveitar aí um recado rápido. A Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou link do comentário fixado, você garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da formação de Python da Rocket City, eu garanto um material de ótima qualidade para os seus estudos. Eu vejo muita galera utilizando uma espécie de analogia da inteligência artificial como se fosse uma calculadora, justamente para o desenvolvedor mesmo. Você vê que antigamente a galera fazia alguns cálculos, né, bem complexos no papel e tudo mais, revisava aquilo tudo e jogava para se construir algum tipo de produto. A galera tá falando que a IA é mais ou menos a mesma coisa, ela vai poupar o teu tempo e vai fazer esse trabalho meio que mais operacional de uma maneira mais rápida. Eu já deixei, na verdade, essa analogia faz tempo, porque eu acredito, na verdade, que tem outros modelos que se aplicam melhor para a gente fazer, né, essa junção de IA. E eu falo de um deles aqui, que é exatamente um cara, por exemplo, que fazia o tal do desenho técnico lá nessas áreas de engenharia mecânica. Você já chegou a ver um desenho técnico? Cara, eu tive um trabalho desse daí em faculdade que teve que fazer um desenho técnico desse daí, e, irmão, é chatão, mas chatão mesmo. Tem que ter uma paciência muito grande, porque você tem a ideia de perspectiva ali da imagem, você tem que fazer a ideia de escala, você usa, assim, elementos de medida que tem que ser bem precisos, é uma coisa bem complexa mesmo. Mas a galera fazia isso muito no passado, e aí acabava sendo a base para eles construírem alguns produtos. Depois de um certo tempo, isso meio que foi automatizado. Você tem agora alguns sistemas, né? Por exemplo, o AutoCAD ou então o SolidWorks, em que lá você faz esses desenhos técnicos. E acaba sendo realmente muito mais fácil para o engenheiro trabalhar com esse tipo de sistema do que ficar fazendo desenhozinho na mão. O interessante disso tudo é que você consegue até pegar esses desenhos, né, computacionais e trabalhar eles para fazer uma visão mais analítica. Então, por exemplo, você fazer uma análise de resistência, de vibração, de aerodinâmica sobre uma dada peça ou algum elemento ali, se torna muito mais fácil. Então, essa ideia que a gente teve de fazer elementos de construção de desenhos se tornou muito mais fácil para o engenheiro. Eu vejo hoje para os desenvolvedores a IA atuando de uma maneira muito parecida. Ela consegue sim facilitar para você, é claro que não 100%, né? Mas ela facilita para você a ideia de código e te dá outros elementos para você conseguir fazer algumas análises. Você já pediu, por exemplo, para uma IA para refatorar uma função tua, ou então para reescrever ela de uma forma mais legível?
Eu já fiz isso pra caramba, cara, de verdade. Eu vejo que isso é uma parte muito interessante da utilização da IA. Só que uma coisa interessante e que eu tenho de um pensamento próprio é que se eles falarem assim pra mim, Rafa, mas você acha que a IA vai substituir o dev? Ela vai conseguir fazer 100% um código que seja legível, que tenha uma arquitetura muito boa, que tenha, por exemplo, testes unitários, que o dev ele pode simplesmente colocar os inputs dele e parar ali, olha, no teclado e não mexer? Olha, eu vou ser sincero para você. Acredito sim, acredito que isso possa acontecer no futuro. Mas só se você extrapolar a ideia de tempo para o infinito, cara. Talvez daqui a 100 anos, talvez daqui a 1000 anos, talvez daqui a 10 anos, né? Eu realmente não sei. Mas eu acho que isso é possível se você pegar a ideia de tempo e jogar muito lá para frente. E joga muito lá para frente. Porque, assim, hoje eu entendo que a gente está trabalhando com algumas ferramentas que ajudam o nosso código, mas tem essa ideia, sim, esse intuito de fazer a ideia de construção de software o mais fácil possível. Tem até mesmo algumas empresas que têm esse objetivo, tentar fazer software da maneira mais facilitada o possível para o desenvolvimento e para a produção de projetos. Só que é aí que tá. É exatamente nessa parte que algumas coisas começam a aflorar. Na medida em que você tem uma facilidade maior na criação de código e na criação de software, outros elementos começam a aflorar e começam a aparecer. Você já parou para pensar, por exemplo, na dificuldade técnica que você tem para afirmar se num projeto você tem que usar um certo banco de dados ou usar outro tipo de banco de dados? Por exemplo, me responde aqui, qual que é a diferença entre um banco Postgres, um banco SQL Server e um banco MySQL? Qual você usaria melhor, em qual tipo de contexto? E outros elementos também você acaba colocando, né, uma certa visão diferente e que são complicados. Por exemplo, quais as melhores libs, ou frameworks, ou plugins são mais recomendadas para um certo projeto que você está fazendo? Por exemplo, falando do mundo Python, é melhor você usar Django, FastAPI ou Flask para um dado projeto. E outras coisas, essa parte de definições que você coloca no seu projeto são muito complexas. Você acha que é melhor fazer um sistema único, uma espécie de monolito, ou simplesmente é um elemento que tem mais responsabilidades nele ali, ou então separar, por exemplo, em vários serviços que se comunicam? Por exemplo, num sistema de e-commerce, você acha que faz sentido você criar ali um sistema para armazenamento de produtos, você criar carrinhos, né, de compras e efetuar os pagamentos, isso tudo num único elemento? Ou você acha que o pagamento tem que ser separado em um outro tipo de serviço em que vai ter essa comunicação? Isso são definições que são bem complexas quando você vai pensando na criação de software voltado para o usuário, pensando nos stakeholders que estão ali no seu trabalho, né, que estão querendo esse tipo de sistema, e também na escala desse teu produto. E aí que eu falo, pessoal, esses elementos que eu digo que são complicados da gente ver, eles necessitam de contextos. Esses elementos a gente pode chamar facilmente de decisões arquiteturais. Eu acredito firmemente que no futuro o cara que mais vai ser um destaque, que mais vai ser relevante nesse mundo de inteligências artificiais e tudo mais, vai ser exatamente o cara que é o arquiteto de software. Esse cara que tem que pegar vários contextos de uso de tecnologia e aplicar para tentar fazer o melhor sistema possível. E essas coisas são realmente complexas. Deixa eu te dar uma ideia. Se você for deployar uma aplicação, qual que você acha que é o melhor lugar para ela ficar? Por exemplo, numa Amazon da vida, num sistema de EC2, num ECS ou então num sistema Lambda? Qual o melhor ambiente você escolheria? Muito provavelmente que você responderia, Rafa, depende, e é exatamente aí. Eu já tentei colocar esses dependes, todas essas questões que elas são circunstanciais, para a inteligência artificial me responder. E, cara, eu tenho que ser sincero, às vezes ela dá uma engasgada, ela me dá respostas que não são
muito interessantes, né? E aí a gente acaba tendo que procurar coisas por fora para montar a arquitetura e as decisões arquiteturais do nosso sistema. E eu vejo que isso, eu não sei se a IA vai ter uma certa possibilidade, uma certa força para responder isso, porque são situações que realmente dependem de várias variáveis que talvez não são muito bem controladas. E é por isso que eu realmente acho que não é o full stack, não é o front-end, não é o back-end, não é o DevOps, é o cara que é o arquiteto de software. Ele vai se tornar a maior referência no futuro nesse mundo de inteligências artificiais. Eu separei até aqui mesmo, olha só, uma definição do que é exatamente o arquiteto de software. E olha só, o arquiteto de software ele é um profissional responsável por definir as principais decisões técnicas em um sistema de software. Ele atua como um elo entre requisitos de negócio e implementação técnica, garantindo que o sistema seja escalável, seguro, manutenível e eficiente. Então nota que ele tem que mexer com várias decisões, ou seja, são várias circunstâncias que a gente tem por aí, principalmente porque essas circunstâncias acabam mudando, as vontades do usuário mudam, as vontades dos stakeholders mudam, as vontades do produto em si em relação à escala, elas mudam. Fica muito difícil você definir essa tarefa inteiramente para IA. Você precisa de contextos muito grandes e muito estabelecidos. Aí você deve falar, Rafa, é só você melhorar o prompt que tu tá colocando ali na IA. Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu tenho trabalhado realmente com prompts muito interessantes para tentar esse tipo, né, de abordagem e tentar traduzir essas necessidades. E se você quer entender um pouco na prática o que um arquiteto de software faz, eu trouxe aqui, olha, uma outra definição realmente na prática do que ele faz. Olha só, é quem desenha a estrutura de alto nível de um sistema, define os padrões, tecnologias, integrações e boas práticas e orienta um time desenvolvedor para garantir que o produto final atenda tanto às necessidades do negócio quanto aos requisitos técnicos. São muitos contextos, cara. São muitos contextos em que você vai acabar tendo que trabalhar. E eu vejo que isso não é delegado necessariamente para uma inteligência artificial. Esse é o ponto que eu quero chegar, galera. Essa parte de arquitetura de software, o arquiteto de software, ele é a parte que mais mexe com contextos. Ele é o cara que eu vejo que vai ter o maior destaque nesse mundo de programação e tecnologia, juntamente com as IAs e até mesmo se elas facilitarem muito a criação de software. Eu não sei, né, do futuro, eu não consigo prever, mas eu acredito firmemente que o cara que mais vai ser valorizado, até como uma espécie de crescente, né, uma onda silenciosa, vai ser o arquiteto de software. Não tem outro, cara, não tem outro. Essa, honestamente, é a minha opinião sobre esse tipo de problema. E agora me conta, você concorda com tudo que eu tô falando aqui? Você discorda do que eu tô falando? Ô Mike, se você estiver vendo esse vídeo, salve aí pra você. E esse é meu ponto, cara. Eu não acho que é o full stack, eu acho que é o arquiteto de software, cara. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouco a respeito disso. Bom, era isso, galera, que eu tinha para falar. A gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.